Às damas e aos poetas não se pergunta a idade. A mocidade das damas está na beleza que apresentam. A mocidade dos poetas está nos versos que fazem. Não choremos a mocidade, envelhecemos rindo como as árvores fortes envelhecem. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil, teu país. Inicia o programa de hoje com as sábias palavras de Napoleão Bonaparte. Aspas. Cada idade nos dá um papel diferente. Fecho aspas. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, um programa sobre o tema O Sistema Mundial e seu Domínio. E para falar desse assunto, convidamos o excelente empresário Eli Sawaya. Ele é libanês, empresário, presidente da Liga Católica do Líbano, vive no Brasil, São Paulo, desde 1987, nascido em 10 de julho de 1947, e já foi político no Líbano. Seja bem-vindo, Eli. Obrigado, desembargador. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer meu. O prazer é nosso também, viu? No programa Direito e Justiça em Foco. Obrigado. Que tem a honra de recebê-lo. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Eu vou iniciar umas perguntas com o programa com algumas perguntinhas que eu tenho certeza absoluta que você vai responder e nós vamos ficar envaidecidos. Com prazer. Eli, o que fez com que você tenha... Posso chamar de você? Ah, por favor. Temos cabelos brancos, né? Ah, tá. Com que você tenha escolhido o Brasil para viver? Olha, eu, sinceramente, quando saí do Líbano, foi por motivo político e segurança. Morei Europa, morei Estados Unidos, visitei Brasil. Gostei do Brasil mais de qualquer outro lugar. Por um motivo. Brasil, como natureza e como povo, não tem melhor. Excelente, né? É um povo simpático, amigo, diferente do que europeu e americano. Muito amigo, muito... recebe a pessoa com prazer. Se você, doutor, entra na padaria 2, 3 vezes, todo mundo vira seu amigo. E não é caso da Europa e do Canadá, os Estados Unidos. Não é assim. A cultura já é diferente, né? O povo, eu adoro o povo do Brasil e Brasil. Muito bem, mas então, por essa sua resposta, eu vou perguntar a você o seguinte, qual é a diferença da vida do Líbano e a do Brasil? Com a do Brasil. Comparando o Líbano com o Brasil, Líbano, menos do que metade de Rio de Janeiro. Tamanho do Líbano, pequenininho. Líbano, praia, vamos falar assim, Guarujá, embaixo. Atrás do Guarujá, Campos do Jordão. Atrás do Campos do Jordão, montanhas mais altas, onde tem esqui e neve. Que o cenário é diferente. Pode começar seu dia fazendo esqui nas montanhas altas. E depois do meio-dia você está na praia nadando também. Sim. Esse é um país muito lindo, o Líbano. Infelizmente, hoje, não é bem de saúde, Líbano. Muitos problemas. A saúde. Agora... Não é a saúde física, mas é a saúde... Saúde pública. Pública. Eu vou voltar a falar do Líbano, Sim. Mas eu quero falar coisas interessantes sobre o Brasil. Sim, mas eu queria porque é onde eu moro agora. Eu queria perguntar a você também, no tocante à influência da cultura libanesa, ela em relação à cultura europeia, há alguma diferença? É diferente. A cultura libanesa, desde mais de 7.000 anos, os fenícios, somos fenícios no Líbano.
Fenícios, eles que fizeram primeira alfabética, primeiros leis, primeiro navio, barco. Sim. E desde de 7.000 anos até hoje, tem aquele vida libanesa especial, diferente de qualquer outro país naquela área do Oriente Médio. Mesmo porque os fenícios também influenciaram outros países, né? Outras regiões. Claro, claro. O exemplo, aqui no Brasil, tem libaneses mais de que 10 vezes do que tem no Líbano. Poxa. Entre filho de libanês e libanês. No mundo tem mais de que 100 milhões de libaneses, tem 4 no Líbano. Poxa. E tem 5 refugiados de fora para dentro. Da Síria, da Palestina. Líbano... Eu não conheço o Líbano, mas eu já vi fotografias e eu tenho a consciência daquilo que, afinal de contas, é o Líbano. Eu pergunto a você, dizem, com isso eu já agrego a pergunta, que o Líbano é o lugar mais lindo do mundo, é verdade? Eu concordo com isso porque sou libanês. Sim. E você é suspeito, então? Eu acho, mas a diferença entre Líbano e Brasil, Líbano pequenininho. Sim. Uma hora você vai aonde você quiser. Sim. Brasil, um país gigante e lindo também. Sim. Que eu vi no Brasil, não existe em outros lugares. O Brasil, para mim, mais rico país do mundo. Se o Brasil fecha a fronteira com o mundo, não precisa de ninguém. Mas os políticos brasileiros sabem disso. Aí Não é que está mas aí é que está o perigo. Não precisa de ninguém no Brasil. Eu sei, o mundo precisa do Brasil. Mas os políticos brasileiros sabem disso. São péssimos. E aí que está o perigo. E são péssimos. Aqui no Brasil, maior problema nesse país é a Constituição brasileira. A Constituição não foi feita por Jesus Cristo. Foi feita por políticos do mesmo Congresso e Senado. Isso em 1988. Tem muitas falhas absurdas. Imagina, cidadão brasileiro com 16 anos, considerado adulto para a escolha de candidato. E pode matar até 18 menor. Esse é uma vergonha. É um conflito de situações. Pelo amor de Deus. Outra coisa. Estado de São Paulo, quase 30 milhões. Tem 2 senadores. Sergipe, 2 milhões e pouco, tem 2. Por quê? Cidadão de Sergipe vale 30 de São Paulo? Não, tem falhas absurdas nessa Constituição. E foi feita para beneficiar os políticos. E eu estou vendo que eles vendem mais dele para chegar na cadeira. Mas o que é isso? É falta de experiência? É falta de interesse em projetar o Brasil como um primeiro mundo? A Constituição é a raiz de tudo. Sim, claro. Se eles vão mudar essa Constituição, pode mudar, não é pelo Congresso e Senado, porque vai trocar 6 por meia dúzia, o pior. Perfeito. Tem que ser trocada juízes, professores, não tem poeira nenhuma, fazem uma Constituição nova e toca Brasil e eleição nova e tudo. Porque, sinceramente, de tudo que mexe com política nesse país, seja senador, o deputado, o ministro, ou qualquer um, eu não gostei de um deles e não senti firmeza.
tem um... Mas por que isto, Eli? Porque eles puxam pelos interesses próprios? Claro, claro. Mas Eles interesse... mentem que eles são de esquerda, algum deles. Interesse financeiro. É claro, ele arruma a vida dele nas custas do pobre. Sou esquerda, sou trabalhador. Mentiroso que fala isso. Não são. São milionários, roubaram o povo do Brasil. Mas então, aproveitando já a sua resposta, qual é a diferença entre esquerda e direita? Mas não tem esquerda no Brasil. Ah, não? Não existe esquerda. Então explique para o telespectador, por favor. Existe, alguns falam que são de esquerda. E só para conquistar povão a favor deles. Não existe. Só eles querem votos na eleição, beneficiar eles. Eu sou pobre, eu sou... Tudo mentira. Quer dizer que política é uma profissão, então? É claro. Nenhum deles tem capacidade, o pensamento a favor do povo e do Brasil. Sim. Isso é uma pena. Agora, tem uma coisa. A democracia na mão do ignorante, pior do que metralhadora na mão de uma criança de 6, 7 anos. Por quê? Aquele que não tem conhecimento de nada, chama ele para escolher candidato, ele prejudica ele mesmo também. Tem que mexer com esse lado, porque não é possível continuar assim. Chega um cara... Hoje está trabalhando, vende água de coco, amanhã senador. Pelo amor de Deus. Ele tem que ter o mínimo de estudo. Não, mas está na nossa Constituição exatamente isso. É tudo errado. É? Tudo errado. Por isso, o Brasil não chega para frente. E tem uma coisa. Proibido. Brasil ou qualquer país na América Latina cresce muito. Uhum. Sim. O Brasil tinha uma empresa chamada Ingesa, que vende tanques de guerra para os países. Por que fechou? Uhum. E quem fechou a Ingesa? Petrobras. Quem criou a confusão do Petrobras é aquele corrupção grande e... Agora, eu vou falar pelo nome agora. Por favor, pode falar, fique à vontade. A ex-presidenta Dilma Rousseff, ela comprou passadinha dos americanos, uma empresa falida que não vale nada, e pagou bilhões, e ela não sabia o que está acontecendo. Por favor. Chega de palhaçada. O povo brasileiro merece governo muito melhor do que tem. Então, você diz isso ali pela dignidade e pela moral do povo brasileiro. Claro, claro. O brasileiro, se riqueza do Brasil para o brasileiro não sobra um pobre. Uhum, muito bem. Minérios de ouro, de prata. Aonde vai o ouro do Brasil? A maior riqueza que existe no mundo são as jazidas, né? Minérios de ouro, sim, minérios de prata. O nióbio. Tudo, tudo. Sim. O Brasil, riqueza do Brasil vai para fora desde os portugueses que mandavam aqui, mandam ouro do Brasil para a Inglaterra. Hoje tem outro setor também, mesma coisa. Riqueza do Brasil tem que ser para o brasileiro. Agora, questão de refugiados da Síria, da África, de Venezuela. Brasil aberta para todo esse povo para dividir pão e remédio do brasileiro pobre. E tem 13 milhões de brasileiros vivendo na miséria. Por que o governo brasileiro não pede pelo United Nations, pelo ONU, paga para esses? Porque esse não é problema do Brasil. Problema do ONU. Qualquer país tem refugiados, recebe valores para ajudar esses refugiados. Por que o Brasil fora disso e não pede? Então você acha que a ONU é importante nesse Claro, nesse a aspecto? responsabilidade não é brasileira, não é dos brasileiros.
A responsabilidade é do ONU. Sim. Não é para ver, chega qualquer um de fora, divide pão do brasileiro e remédio do brasileiro. Não. O governo responsável por isso que não enxerga nada. Com todo o respeito do governo que está hoje... Eli, eu sou obrigado, como você tocou no governo brasileiro, que hoje está aí à nossa mercê, eu sou obrigado a dizer o seguinte, que há muito tempo que nós não tínhamos um governo honesto como o do Jair Bolsonaro. Eu digo isso sempre aqui no meu programa. Porque nós temos que falar isso para o povo brasileiro, graças a Deus que o Jair é o nosso presidente, porque é um homem honrado, mas ele também não pode fazer absolutamente nada, e é bom que o telespectador entenda isso, e não sei se você concorda comigo, se não existe uma coerência de governo. O Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, sim, ele tem... bom sentimento, boa intenção, pessoa, boas intenções, mas ele não é muito esperto na política internacional. Ele foi e se colocou no colo dos americanos e do Israel. Eu sei, pela vida inteira, no meio da política, nunca Estados Unidos e Israel deram uma água para ninguém. Porque ele foi... Estados Unidos, ele pintou Estados Unidos e Israel como Papai Noel chegando para o Brasil. Não são, não. Mas então, eu gosto dele, pelo menos ele não é ladrão. Não, claro. Isso. Agora, entre Jair Bolsonaro e que eles colocam que eles esquerda nesse país, não tem diferença nenhuma para os americanos. Eles nunca vão deixar uma carta fora. Eles têm acesso com Bolsonaro e têm acesso com a esquerda, que eles se chamam esquerda. Os dois na mão. Se um destes dois não obedece a eles, levanta outro. Eles fazem isso no mundo inteiro. Eles pegam as duas partes. Hoje tem isso. Quando ele não aceita uma coisa, eles levantam outro. Hoje, Venezuela, desde a época do Chávez, Hugo Chávez, ataca os Estados Unidos. Chegou Maduro, também, que eles contra. Mentira. Mentira graúda. Os Estados Unidos, assim, olha, você não coloca dedo no interesse dos Estados Unidos. E se você coloca dedo, você não dura 24 horas. É você que sabe. Mas pode falar o que você quiser. Você é contra o cão. Aí, eles também falam contra ele, ditador, ele não é bom para o povo, freedom, liberdade, tapapá. E deixam anos, está passando ano e outro, e nada acontece. Dia que ele coloca dedo no interesse dos americanos, aí os americanos, por nome da democracia... Essa democracia. Por nome da democracia, por direito do povo, acabam com ele. Não. E se ele não tocou o interesse deles, pode mais 50 anos para frente, tranquilo. Era aquele Muammar Gaddafi, que foi torturado na Líbia. A vida inteira trabalhou para a CIA. Mais do que eu, ninguém sabe. Porque eu estou na área lá do Oriente Médio e sabia muito bem que Gaddafi trabalha para a CIA. Sim. Houve desentendimento entre ele e Estados Unidos quando bombardearam ele, porque entrou Mossad israelita no meio.
E depois voltou com a CIA. Sim. E quem pagou os mísseis que Iraque ganhou a guerra do Irã foi ele, que pagou bilhões. Omar Gaddafi. É Gaddafi que pagou os mísseis que Iraque ganhou a guerra do Irã. Sim. No começo da guerra, Estados Unidos mandou munição, spare parts, peças de troca por tanques, por aviões. Sim, Estados Unidos financiou. Armas deles, tudo americana. Financiou. Eles mandaram 7 bilhões de dólares, armas para o Irã. Que ela não tem relacionamentos políticos com eles, são contra tudo cinema e novela. Olha, eu acho que chegou o tempo para o povo enxergar a verdade das coisas. Muito bem. E esta oportunidade que nós temos de conhecer você e trazê-lo até aqui, o programa Direito e Justiça em Foco, para dizer esta verdade aos nossos ouvintes. Eu vou chamar um pequeno intervalo agora e depois então nós retornamos para continuarmos, tá bom? Nesta conversa. Você aguarde, logo, logo retornaremos. Olá! Você gosta de comer massa italiana, ou seja, macarrão? Vou lhe dar uma dica. Faça como eu. Saboreie as massas genuínas produzidas com a matéria-prima italiana pela La Verità. São massas deliciosas. Fusilli, gnocchi, ravioli, penne, spaghetti, fettuccine, rondelli, lasanha e outras também de excelente qualidade. Você encontra a Rotisserie na Rua Martim Francisco, 430, no bairro de Santa Cecília. Para mais informações, acesse o site abaixo. Olá! Seu filho tem demonstrado medo? O medo faz parte da vida. As crianças demonstram alguns medos específicos como medo do escuro, monstros, ladrões, fantasmas, entre outros. Nestes momentos, cabe aos pais orientá-los a enfrentar essas sensações de forma saudável. Uma dica: converse com a criança. É importante que elas saibam que podem confiar nos pais. Passem confiança e segurança. Demonstrem paciência ao escutá-la. Digam que ter medo é normal até para os adultos. Trabalhe a autoconfiança nas crianças. Ajude-as a encarar aquilo que as assustam e a achar uma forma de enfrentar esses medos. Apoie seu filho para que ele consiga entender esse sentimento e possa usá-lo como aliado para vencer os desafios da vida. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos. Hoje conversando com o excelente empresário Eli Sawaya. É isso, Eli? Eli Sawaya. Tá certo? É uma honra muito grande tê-lo aqui no programa, viu? Ora, meu também. Eu já começo com uma pergunta, porque o nosso tempo é exíguo e você tem uma bagagem enorme para poder esclarecer certas coisas que o povo, o brasileiro, talvez não dê tanta importância assim. Mas eu queria que você estabelecesse uma diferença entre ser político no Líbano e ser político no Brasil. O político do Líbano, pela Constituição libanesa, a Constituição do Líbano divide tanto deputado maronita, tanto greco-católico, ortodoxo, xiita, sunita, está dividida por religiões. Sim. E antigamente tinha pessoas como o Pachá, filho dele Pachá, e bisneto Pachá. Sim. Hoje já acabou isso. Mas entra muito agências e cartéis
segredas no meio para colocar fulano e tira ciclano. Eu, inclusive, deixei Líbano porque medo de me matar, porque mataram muitos amigos meus, inclusive Bashir Jumayel, padrinho de batizamento da minha filha. Colocaram bomba, mataram ele antes que assumir a presidência da República no Líbano. Gibran Twaini, maior jornal do Líbano, chama Nahar, Dia. Mataram ele porque falou a verdade. Agora, temos um líder no Líbano, chama Dr. Samir Jaja. Estudou medicina, mas não praticou porque a guerra de 1973 até hoje não parou no Líbano. Para e volta, e ele deu vida dele para o Líbano, para o interesse do Líbano e povo do Líbano. E ele representa hoje presidente Camil Chamoun, um político famoso, representa Bashir Jumayel, que foi eleito presidente e mataram, representa Pierre Jumayel, que é maior líder também na política. Ele representa tudo e ele é a esperança dos libaneses. Mas ele é um homem muito equilibrado, muito inteligente e muito honesto. E ele tem apoio da maioria do povo. Então, pelo poder que ele ostenta, ele é um líder, então? Ele é o maior líder hoje no Líbano. Agora, se ele aceita ser presidente a custas do interesse do Líbano e do povo, ele já é presidente. Ele não aceita, não. Ele é mais duro do que Bashir Jumayel neste sentido. Ele é libanês, honesto e até nas palestras dele, na fala dele, critica aqueles políticos que correm para a cadeira de ministério ou para a cadeira de senado ou para presidente. Ele não é isso, não. O interesse do terra dele, do país dele, do povo dele no primeiro lugar. Está em primeiro lugar. E ele não aceita nada. Eles deram um monte de propostas para ele, não aceitou e nunca vai aceitar. Muito bem. Eu queria agora fazer uma série de perguntas, né, a você a respeito daquilo que, afinal de contas, a gente percebeu e teve conhecimento de certos acontecimentos. Por que os Estados Unidos não fez nada contra o ataque que sofreu pelos bombardeios do Irã na sua companhia de petróleo, denominada Aramo, né? Instalada na Arábia Saudita? Os Estados Unidos, que manda na decisão dos Estados Unidos, são 3. Donos de bancos, donos de agências de notícias, televisões e rádio e jornais dos Estados Unidos. Imprensa, você quer dizer? Imprensa. E que são 80% da CIA. Esses 3 que têm decisão americana na mão. E esses 3, maioria de nossos irmãos no Israel. Sim. A decisão americana sai no Tel Aviv. Poxa. Para bater Irã ou não. Não significa que eles gostam de Irã. Não é o tempo certo para bater Irã hoje. Deixa Irã crescer para pegar benefícios dos países árabes que são contra Irã. Depois, aí Irã já chegou. Bate Irã, levanta outros. Eles sempre têm os 2. Sim. A decisão americana sai no Tel Aviv. É uma sucessão de interesses, é isso? Claro. Hoje, eu acho que Estados Unidos, mandada pelos donos dos bancos. Os banqueiros, eles dominam o mundo inteiro, né? Aqui no Brasil também.
E no Brasil, os banqueiros é que são os donos do dinheiro, os donos das situações. Não é? O banqueiro é a evidência que a gente não pode tirar da nossa convivência. Não é? Lamentavelmente, porque eu acho que os banqueiros só prejudicam o país, da minha visão. Olha, eu tinha amizade com Saddam Hussein e conheço o homem muito bem. E tinha amizade com Tariq Aziz, vice dele. Foram presos pelos americanos. Anos. Nunca donos da verdade e liberdade deram chance para um jornalista entrevistar Saddam Hussein. Cadê a estátua do freedom, de liberdade deles? A estátua de liberdade, que significa todo ser humano tem direito a se defender e falar. Agora, cadê o jornalista que visitou Tariq Aziz e conversou para fazer uma reportagem? Nada. Preso até morrer, sem falar com ninguém. O jornalista? Não, Tariq Aziz, vice de Saddam Hussein, que ele é cristão. Sim. Era cristão e não matou ninguém. Sim, entendi. Morreu no presídio e não deixaram um jornalista entrevistá-lo. E deixaram ele preso até morrer para não falar a verdade das coisas. Como foi? Depois que o Iraque ganhou a guerra pelos mísseis que os americanos deram para o Iraque, começou Estados Unidos, pela embaixada americana, tentou, se pode derrubar Saddam Hussein do poder, não conseguiram. Ele é muito forte. Saddam Hussein. Começaram a abrir, olha, luz verde se você pega Kuwait. A gente não vai se mexer. Você vai dar para nós, interesse nosso, igual a eles. E no Kuwait, olha, a embaixada deles no Kuwait, vai, cobra esse Saddam Hussein dívidas que ele emprestou de vocês. E ensinaram eles como rouba petróleo da cidade de Basra, afunda poços de petróleo mais que deveria, para roubar petróleo do outro lado. E Saddam Hussein, quando deram liberdade para ele entrar, pega Kuwait, entrou. No meio do caminho, começou George Bush pai. Ou você sai do Kuwait, a gente vai... Falou, o que é isso? Vocês falaram luz verde e luz não sei o quê. My superior doesn't accept. Meu superior não aceitou. Mas colocaram ele na armadilha. Bateram ele, devolveram ele para o Iraque e circularam o Iraque 100%, 10 anos. Para cá, e Saddam Hussein não caiu. Fizeram 11 de setembro. Você acha que fizeram isso foi programado? Bin Laden trabalhou com a CIA há muitos anos na época de guerra Afeganistão e Rússia e União Soviética. Isso é muito grave. É grave. E isso é verdade. Que não quer ver isso porque ele não quer enxergar. Aí outra coisa. 11 de setembro, como pode? Vários aviões, vários terroristas no cada avião, nenhum foi pego. E foi fácil, muito. E outra coisa, quando entrou o primeiro avião naquele turno, chefão da CIA, primeira coisa que tem que tirar aparelho de telefone, alô, Força Aérea, tem que subir e defende. Ele demorou 35 a 40 minutos para tirar esse aparelho. Para tomar uma decisão.
A única coisa que eu fiquei sabendo pelas notícias, que afastaram ele do cargo dele. Nada mais do que isso. E também muitas coisas esquisitas. Eu estou entendendo, inclusive, o seguinte, eu acredito que as coisas que aconteceram nessa época, não é? Aconteceram sob o crivo de uma verdade programada. Uma verdade programada, é isso? A pessoa tem que analisar, enxergar. E muitas novelas que já velhas, esse ritmo há muitos anos, eles estão praticando essa maneira. Sim. Agora, quem garante dólar? O dólar americano, cadê a garantia do dólar americano? O Brasil, 1000 vezes mais rica que os Estados Unidos. Como natureza, como minérios, como plantação, tudo. E como povo também, não é? E também. Que tem nos Estados Unidos de riqueza natural? Quase nada. Uma coisa mínima. Hoje, Estados Unidos perguntaram para o econômico americano que garante dólar, isso anos 70. Respondeu, our industry garante our dólar. Nossa indústria garante nosso dólar. Passou poucos anos, entrou China, Taiwan, Filipina, Japão, Coreia, entrou todos no mercado. A construtora americana que pede 5 bilhões de dólares para fazer um ponte, chega coreano e fala 2,2 bi. Mas como? O material mesmo. Aí, aonde garantia de dólar se a indústria americana garante dólar? Entrou carro japonês no mercado, arrasou com carro americano. Cadê a garantia de dólar? Quem garante dólar? Há muitos e muitos anos, CIA. Sim, mas nos Estados Unidos, você tocou no carro japonês, lá houve uma modificação, inclusive a Toyota, a Honda, não é? Esses circulam por todos os Estados Unidos, por todos os lugares lá. Todos os estados dos Estados Unidos você encontra a indústria japonesa bem ativa. Não só japonesa, os coreanos. Os coreanos também. Empresas de construção. E agora, e a China? A China, uma potência, e vai crescer mais. E vai ser a esperança dos países pequenos ou não têm força. Para eles têm condição igual à União Soviética antigamente, porque não é possível. Um policial manda no mundo, chama Estados Unidos. Eu não sou comunista e não sou de esquerda, mas estou enxergando o que está acontecendo. O dólar americano, uma moeda fraca, é grande pela propaganda e porque eles dominam, uma forma ou outra, o mercado. No Oba-Oba, parece um cara muito violento numa rua, ele pega dinheiro de cada um, paga. Um dia vai envelhecer, ele vai... Isso faz lembrar o gangsterismo, né? Se eu tenho dinheiro muito, eu não guardava em dólar. Essa é a sua sugestão, Porque não tem garantia real. Que garantia tem? Inventa a guerra aqui, fulano com ciclano vende armas. Mas os investidores, eu tenho observado que eles não investem em moedas, eles investem em propriedades, em coisas mais firmes, né? Agora, os Estados Unidos nunca, desde a história de Las Vegas e Atlantic City, 5 famílias italianas criaram Las Vegas, Nevada. Por quê?
Porque vai para deserto, para o policial, não pode pegar eles. Fica longe, mais difícil para a polícia. E não parou bang-bang entre mafiosos e polícia. Chegou o governo americano e falou para eles, vem cá, você paga imposto e legaliza casino e paga imposto. Oh, gostaram. Começou legal. Primeiro tempo, passou poucos meses, os agiotas dos casinos, que são judeus, Sim. criaram briga. Mas são judeus libaneses, não? Não, o judeu do Líbano tem outra história, vou falar. Eles criaram conflito entre as famílias de mafiosos, mataram uma família, matou o chefão da outra, Sim. morreram 5. E criaram problemas, chegaram, olha, eu compro o seu casino, os agiotas. Compraram o casino do um, do outro, compraram todos os casinos de Las Vegas quando ficou com licença legal. E colocaram os italianos funcionários deles. E criaram outros casinos. E hoje em dia, Las Vegas tem maior cidade do jogo do mundo. Eu desafio alguém que fala que tem um casino sem ser dono judeu. Las Vegas, Atlantic City e mesmo no Londres tem 50 casinos, 50 judeus donos do casino. Eles não deixam um de fora entrar no meio deles. É uma máfia isso, né? Não sei que é, mas isso mesmo, é isso que está acontecendo. Sim. E que eu estou falando, precisa ter coragem para alguém falar isso. Olha, eu cumprimento você pela sua coragem, porque esse é um programa que necessariamente ele sairá do Brasil, ele vai para outros lugares e possivelmente irá para o Líbano também. Eu também. Não é? Tá. Então você é um homem corajoso, eu o parabenizo por isso. Estou falando Mas a verdade. você é corajoso porque você está falando a verdade. É verdade. Não é? É verdade. Você não está omitindo absolutamente nada. É verdade. Não é? Quem fala é verdade sempre forte. Não, eu tenho muitas perguntas a fazer a você, Por inúmeras favor. perguntas, mas não dá tempo. Não dá tempo porque eu tenho perguntas sobre o Oriente Médio, sobre Médio, sobre se nós somos escravos do sistema mundial, quanto, por exemplo, o Brasil neste cenário se ajusta. Não é? Então eu tenho muitas perguntas a fazer, mas não dá tempo, porque o meu programa é de 40 minutos. Nós já falamos bastante no primeiro bloco e agora estamos já terminando, não é, o segundo bloco para que eu possa encerrar o programa. Eu quero dizer a você, caro telespectador, e isso é fato verídico, que o Eli, ele é um homem corajoso, porque ele fala aquilo que está acontecendo no mundo. E essa é a verdade que ninguém aborda. Não sei se é porque não tem coragem ou se não tem conhecimento. O Eli não só tem coragem, como tem conhecimento também de tudo aquilo que ele falou aqui. E a prova é aquilo que a imprensa fala com o mundo. Não é? O mundo é conhecido pela imprensa, porque se não existe imprensa, não existe fatos que são reconhecidos como verdadeiros. Será que eu estou viajando? Está certo. Eu também agradeço, doutor desembargador, e seu programa, porque abriu caminho para telespectador escutar a verdade das coisas. Sim. Isso é grande trabalho e grande coragem de me deixar falar a verdade. Aqui você pode falar tudo. É isso aí. Eu queria fazer o seguinte, meu caro Eli, eu queria que você levasse uma lembrança desse programa. É um livro que eu traduzi do italiano para o português, O Crime Complexo, de Silvio Ranieri, e já está aqui autografado. Eu fiquei... eu quero
fazer este pequeno... quero que você leve esta pequena lembrança. Está aqui. Obrigado. Excelente. Tá bom? Muito bem, eu queria rapidamente as suas considerações finais. Eu agradeço o programa do Desembargador porque abriu o caminho para o telespectador escutar a verdade das coisas. E se tem outra entrevista, eu pronto para explicar mais coisas, porque tem muito mais ainda. Sim. Tenho certeza absoluta que você retornará ao programa. E esse programa, para mim, considerado programa da verdade. Sim. Que não tem nada produzido ou maquiado. É verdade pura. Chega no ouvido do telespectador com toda a honestidade do mundo. Isso que eu gostei muito. Muito bem. Olha, eu fico honrado porque você é uma pessoa de bem, um homem honesto, um homem que lutou muito na vida, com uma experiência fabulosa. Obrigado. E você dizer isto do nosso programa. Esse é um programa verdade. Nós não maquiamos um fato. Não. Aqui não tem. Esse que eu gostei mais do que tudo. Inclusive tudo nem é verdade passa para o telespectador. Inclusive nem maquiador nós usamos. Não tem. Muito bem. Mais uma vez eu agradeço a você essa felicidade de tê-lo conhecido hoje. E ter tido esta oportunidade de fazer com que você falasse com a nossa sociedade. Tá bom? Obrigado, doutor. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Cícero. Ninguém é tão velho que não pense em poder viver mais um ano. Quero agradecer mais uma vez a presença deste nobre empresário, Eli Sawaia, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco e que esclareceu a sociedade brasileira sobre o sistema mundial e seu domínio. O programa Direito e Justiça em Foco tem como objetivo trazer convidados desta natureza que consigam informar a verdade sobre fatos veiculados nas redes sociais e também na história do Brasil e do mundo, transmitindo sempre a verdade sobre a questão abordada. Assim, espera-se que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado, Eli. Obrigado, doutor. Obrigado, foi um prazer.